Salvatore, CEO da Seus Dados, uma empresa especializada em privacidade e proteção de dados, que foi concebida para fazer a adequação das empresas à era da privacidade e da proteção de dados de uma forma diferente. Nós somos uma empresa jovem, digital, inovadora, que traz o conceito da multidisciplinaridade em privacidade como forma de execução do seu programa de privacidade. Eu gostaria de me dirigir hoje a você, dirigente de operadora de plano de saúde, e apresentar um racional diferente em privacidade e proteção de dados de tudo aquilo que tem sido divulgado hoje no mercado. Primeira reflexão que eu gostaria de colocar diz respeito ao futuro da sua operação. E o que isso tem a ver com proteção de dados? E eu já adianto que tem tudo a ver. Primeiro porque a Lei Geral de Proteção de Dados está muito conectada com um racional de um olhar para uma vantagem reputacional de mercado, para um olhar de um consumidor diferente que passa a olhar para consumo sustentável, para respeito ao meio ambiente e ao cidadão, como valores intangíveis e importantes para a operação de empresas que tenham tratamento de dados tão sensíveis quanto as operadoras de plano de saúde. Há aqui, portanto, uma inversão, uma sobreposição de valores do que vinha acontecendo até então. Portanto, é a inversão dessa lógica de valores, desse cidadão que passa a ficar mais atento sobre o uso dos seus dados pessoais, é algo que precisa ser colocado na pauta. E aí a pergunta que eu lanço é: a sua operadora está preparada para essa jornada de privacidade, onde o cidadão passará a exigir que você trate com respeito a intimidade e a privacidade dele? Uma pesquisa do Valor Invest de novembro do ano passado apontou que 69% dos consumidores abandonariam marcas por uso invasivo de dados pessoais. Esse é um dado científico e relevante que comprova a afirmação que fiz anteriormente de que nós precisamos, para gerar a perenidade do nosso negócio enquanto prestadora de serviço de saúde e apostar na proteção de dados, no respeito à privacidade, pode sim ser um diferencial competitivo que vai levar você a ter uma posição de destaque no mercado. Um ponto a ser tratado é que quando falamos em privacidade e proteção de dados, automaticamente, e aí dentro daquele conceito de multidisciplinaridade dos seus dados, nós estaremos avaliando situações que envolvem segurança da informação, e quando falamos em segurança da informação, a nossa preocupação não é só com o ambiente virtual, mas também com o ambiente físico, com documentos, com prontuários, com todas aquelas informações documentadas que temos em nossos arquivos e que tramitam de mesa em mesa nos escaninhos aí das diversas repartições, tanto da operadora quanto dos hospitais, das clínicas de médicos conveniados ou cooperados, enfim, todo esse acervo documental interessa a LGPD e deverá ser alvo de uma avaliação profunda se eu consigo garantir para aquela informação, para aquele documento, a devida segurança. Para isso, nosso olhar terá que estar muito atento para a construção de uma política que englobe tanto o cenário digital quanto o cenário físico, nos moldes técnicos estabelecidos nas normas vigentes internacionalmente. A segurança da informação, portanto, é um dos elementos que serão observados de forma multidisciplinar na nossa consultoria. Outro ponto que levaremos em consideração: as análises de vulnerabilidade com relação à tecnologia da informação. E aqui a preocupação será, portanto, em compreender se a sua operadora, se a estrutura operacional existente está adequada às normas de proteção de dados e às normas técnicas internacionalmente aceitas e que podem garantir não só a segurança da operação e da informação, como também podem garantir um ambiente em que o cidadão possa ter a confiança
de que os seus dados serão tratados com a devida atenção e com aquilo que a lei prescreve. Importante dizer aqui que uma pesquisa do Gartner, realizada no final de 2019, trouxe um dado extremamente relevante, que foram entrevistados diversos presidentes, diversos diretores de companhias pelo mundo todo, e pedindo-se a eles, né, que indicassem quais seriam as 6 prioridades das empresas para 2020. E aí falou-se em fortalecimento de negócio, melhorias da operação, transformação de modelo de negócio, e só em 6º lugar apareceu o gerenciamento de demandas regulatórias e de risco. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para esse completo equívoco, com o devido respeito às pessoas que pensam dessa forma. Primeiro porque, num ambiente regulado a respeito da proteção de dados e da privacidade, que traz penas severas financeiras de restrição de uso de dados e impactando fortemente na reputação da empresa e inclusive de forma a possibilitar até o fechamento da operação, a principal preocupação que deve ser tida pelas empresas é a de gerenciar as demandas regulatórias, assim como nós fazemos com relação às orientações da Agência Nacional de Saúde Suplementar. As demandas regulatórias em proteção de dados, portanto, devem estar sempre na ordem do dia, e nesse momento em que o assunto começa a ser mais bem conhecido pelo cidadão, mais bem conhecido pelas entidades fiscalizatórias, nós precisamos ter uma atenção muito especial, senão não conseguiremos falar em fortalecimento, em melhoria de operação, em transformação de modelo de negócio, na medida em que uma pena reputacional ou uma pena de proibição de uso de dados pode implicar no fechamento da operação. Esse ponto é relevante e junto a ele eu gostaria de ressaltar, portanto, já que falamos tanto de dados pessoais, de tratamento de dados pessoais, né, o que são dados pessoais, né, e o que importa dizer em tratamento de dados pessoais. Por tratamento de dados pessoais você deve compreender todo e qualquer ato em que se execute a manipulação de informações e dados pessoais. Uma simples coleta, um armazenamento, uma transferência, um enriquecimento, um compartilhamento, são atos que importam em tratamento de dados. E, por dados pessoais, nós temos que compreender 2 categorias. Os dados comuns, que identificam uma pessoa ou podem gerar uma potencial identificação, se somado a outros pontos de dados, então nome, CPF, RG, o endereço, o número de uma carteirinha de plano de saúde, por exemplo, e dados sensíveis, que são aqueles que têm um potencial maior de gerar algum tipo de discriminação ou prejuízo para o cidadão. E eles estão listados como sendo dados relativos à religião, à saúde, sexo, raça, cor, enfim, dados que, se usados indevidamente, podem gerar um potencial discriminatório. Nesse contexto, eu preciso ter a compreensão de que só poderei tratar dados pessoais. E quando eu falo que só poderei tratar dados pessoais, não estou querendo dizer que a lei proíbe tratamento. A lei restringe, ela cria regras. Então, a compreensão que eu preciso ter a respeito da LGPD é de que é uma norma que veio para impor um regramento sobre o uso, até então desenfreado, de dados pessoais. E para que eu possa fazer esse uso de dados pessoais, eu terei que analisar a existência de uma eventual base legal que me autorize a fazer isso. Ou um consentimento, uma execução de um contrato, uma obrigação, o cumprimento de uma obrigação legal, o exercício regular de um direito, enfim. São 10 bases legais que a lei me confere para que eu possa fazer um tratamento de dado pessoal comum. Se eu estiver falando de dado pessoal sensível, a minha base é um pouco mais restrita a 7 dessas bases legais. O que é importante dizer aqui, o tema é difícil de ser esgotado nesse curto espaço de tempo, é que para que eu possa entender e compreender que tipo de dado eu tenho, e se eu posso ter essa informação, e se eu posso tratar esses dados, faz-se necessário essa análise multidisciplinar, que envolve então tecnologia jurídica, a área de tecnologia da informação e segurança da informação e análise de processos, para compreender como a sua operação se desenvolve, como se dá o tratamento de dados pessoais, desde o opt-in, tudo o que acontece no meio do caminho de um processo, no fluxo de dado pessoal, até o seu opt-out, ou seja, até a sua eliminação.
Eliminação é uma palavra que tem que estar sempre em mente de quem trata dados pessoais. Por quê? Porque o dado pessoal que pertence ao cidadão, ele só pode permanecer na sua empresa por um tempo determinado. Que tempo é esse? O tempo que for necessário para o tratamento daqueles dados, daquela situação para a qual foi proposto o tratamento de dados. Terminado esse processo de tratamento de dados, obrigatoriamente os dados precisam ser eliminados. Eu não eliminarei os dados se eu tiver uma obrigação legal a cumprir ou se eu tiver uma outra situação que demande a guarda dessas informações. Por exemplo, para cumprimento aí de obrigações junto ao fisco, ao FGTS, para defesa de um processo, enfim, situações muito bem estudadas previamente pela consultoria que podem acontecer e, se acontecer, você esteja devidamente preparado, documentado e com uma estrutura bem estabelecida para fazer a guarda desses dados de acordo com o que está estabelecido na Lei Geral de Proteção de Dados, sem a possibilidade de incorrer num tratamento ilícito de dados. O desafio, portanto, é a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, preservando a atividade empresarial, especialmente a atividade empresarial na área de saúde. Importante dizer que as penas previstas na Lei Geral de Proteção de Dados, elas são penas que podem ser multas, que vão de 2% do faturamento a 50 milhões de reais, não por ato de incidente de segurança que você tenha, mas pelo tão só fato de você se encontrar inadequado ou não ocorrendo. E talvez as penas mais graves, né, são as penas que nós chamamos de penas reputacionais, ou seja, a determinação pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, uma entidade criada pela LGPD para regular, fiscalizar e punir em matéria de privacidade, e que poderá redundar numa pena de comunicação aos seus usuários de que você é uma empresa insegura ou teve um ato de insegurança, portanto isso representa a morte reputacional da sua empresa, ou mesmo a proibição da utilização de dados pessoais em determinadas áreas, em determinados tratamentos, o que também pode simplesmente levar você à quebra. Portanto, para que isso seja evitado, a lei ela estabelece um caminho, e o caminho, claro, estampado, é o da governança da proteção de dados e das boas práticas na gestão da informação. Isso está estabelecido na lei e as consultorias que atenderem aos senhores deverão estabelecer, portanto, políticas de privacidade, normas de governança e boas práticas, treinar, conscientizar, evangelizar os seus colaboradores, preparar uma série de acervo documental para gerar evidência da gestão da proteção da privacidade, certo? Enfim, uma série de ações que deverão ser tratadas visando a sua adequação à LGPD. Esse é um breve overview aqui da Lei Geral de Proteção de Dados, que logo mais estará em vigor e que, para você não seja surpreendido por uma penalidade que pode implicar no fechamento do seu negócio, seja em razão do valor financeiro, seja em razão das repercussões reputacionais ou mesmo de gestão, em razão da proibição do uso de dados, melhor uma atenção específica, né, a esse tema e com urgência para que você possa estar adequado à Lei Geral de Proteção de Dados. Obrigado pela sua atenção, nos vemos em breve. Até mais.